sob o seu comando. Livro oficial de Neville Goddard, lançado no ano de 1939. Introdução. Este livro contém a própria essência do princípio da expressão. Se eu quisesse, poderia tê-lo expandido em um livro de várias centenas de páginas, mas essa expansão teria anulado o propósito deste livro. Para serem eficazes, os comandos devem ser curtos e diretos. O maior comando já registrado é encontrado em algumas palavras simples, e Deus disse: faça-se a luz. De acordo com esse princípio, apresento a você, leitor, nestas poucas páginas, a verdade como ela foi revelada a mim. Neville. Parte 1. Decretando a realidade, o poder da palavra e da consciência. O homem pode decretar uma coisa e fazer com que ela se cumpra? Com certeza pode. O homem sempre decretou o que apareceu em seu mundo, e está decretando hoje o que está aparecendo em seu mundo, e continuará a fazê-lo enquanto o homem tiver consciência de ser homem. Nunca apareceu nada no mundo do homem que não fosse o que o homem decretou que deveria aparecer. Vocês podem negar isso, mas, por mais que tentem, não podem refutá-lo, pois esse decreto se baseia em um princípio imutável. Você não ordena que as coisas apareçam por meio de suas palavras ou afirmações em voz alta. Essa vã repetição é, na maioria das vezes, a confirmação do oposto. O comando é sempre feito em consciência. Ou seja, todo homem tem consciência de ser aquilo que decretou ser. Quando a Bíblia for lida sob essa perspectiva, você descobrirá que ela é o maior livro científico já escrito. Em vez de ver a Bíblia como o registro histórico de uma civilização antiga, ou a biografia da vida em comum de Jesus, veja como um grande drama psicológico que ocorre na consciência do homem. Reivindique-a como sua, e de repente, você transformará seu mundo dos desertos áridos do Egito, para a terra prometida de Canaã. Todos concordam com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus, e que sem ele nada do que foi feito existiria, mas o que o homem não concorda é com a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à identidade e à verdadeira natureza de Deus. A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% de acordo quanto à identidade e à natureza de Deus. E a vida e os ensinamentos de Jesus estão de acordo com as descobertas dos profetas da antiguidade. Moisés descobriu que Deus é a consciência de ser do homem, quando declarou estas palavras pouco compreendidas: Eu sou me enviou a vocês, Êxodo 3, versículo 14. Davi cantou em seus salmos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Salmos 46, versículo 10. Isaías declarou: Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus além de mim. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Eu formo a luz, e crio as trevas, faço a paz, e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 5, versículo 7. A consciência de ser como Deus é declarada centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas algumas: Eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, e novamente, quem vocês dizem que eu sou? Não está escrito: Eu, Jesus, sou a porta. Eu, Jesus, sou o caminho, nem é dito: quem vocês dizem que eu, Jesus, sou? É claramente declarado: Eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta pela qual as manifestações da vida passam para o mundo da forma. A consciência é o poder ressuscitador, ressuscitando aquilo que o homem tem consciência de ser. O homem está sempre imaginando aquilo que ele tem consciência de ser. Essa é a verdade que torna o homem livre, pois o homem está sempre se autoprisionando, ou se autolibertando. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças anteriores em um Deus separado de você mesmo, e reivindicar Deus como sua consciência de ser, como Jesus e os profetas fizeram, você transformará seu mundo com a compreensão de que, eu e meu Pai somos um. Essa afirmação, eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu, parece muito confusa,
mas se for interpretada à luz do que acabamos de dizer sobre a identidade de Deus, você achará muito reveladora. A consciência, sendo Deus, é como o Pai. O que você está consciente de ser é o Filho dando testemunho de seu Pai. É como o concebedor e suas concepções. O concebedor é sempre maior do que suas concepções, mas permanece sempre uno com sua concepção. Por exemplo, antes de ter consciência de ser homem, você primeiro tem consciência de ser. Depois, você se torna consciente de ser homem. No entanto, você permanece como concebedor, maior do que sua concepção, o homem. Jesus descobriu essa verdade gloriosa e declarou ser um com Deus, não um Deus que o homem tivesse criado. Pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse, se alguém vier, dizendo, olhe para cá ou olhe para lá, não acredite, pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quando está registrado que ele foi para junto de seu Pai, está sendo dito que ele se elevou em consciência, até o ponto em que estava apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de seu conceito atual de si mesmo, chamado Jesus. Parte 2. O segredo da oração eficaz, reivindicação e manifestação. Com a consciência de que todas as coisas são possíveis, ele disse, você decretará uma coisa e ela acontecerá. Esse é o seu decreto, elevar-se em consciência até a naturalidade de ser a coisa desejada. Como ele expressou, e eu, se for elevado, atrairei todos a mim. Se eu for elevado em consciência à naturalidade da coisa desejada, atrairei a manifestação desse desejo para mim. Pois ele afirma, ninguém vem a mim, a não ser que o Pai dentro de mim o atraia, e eu e meu Pai somos um. Portanto, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida para você. Você está, neste exato momento, atraindo para o seu mundo aquilo que agora está consciente de ser. Agora você pode ver o que significa, você precisa nascer de novo. Se você está insatisfeito com sua expressão atual na vida, a única maneira de mudá-la é desviar sua atenção daquilo que lhe parece tão real, e elevar sua consciência para aquilo que deseja ser. Você não pode servir a dois mestres. Não é possível servir a dois senhores, portanto, tirar a atenção de um estado de consciência e colocá-la em outro, é morrer para um, e viver para o outro. A pergunta, quem dizeis que eu sou? Não é dirigida a um homem chamado Pedro, por alguém chamado Jesus. Essa é a pergunta eterna dirigida a nós mesmos, por nosso verdadeiro ser. Em outras palavras, quem você diz que é? Pois a concepção que você tem de si mesmo, sua opinião sobre si mesmo, determinará sua expressão na vida. Ele afirma, você acredita em Deus, acredite também em mim. Em outras palavras, é o eu dentro de você que é esse Deus. A oração, então, é vista como o reconhecimento de si mesmo como sendo aquilo que você deseja agora, em vez de sua forma de aceitação de pedir a um Deus que não existe, aquilo que você deseja agora. Então, você não consegue entender por que milhões de orações não são respondidas. Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, ter consciência de ser pobre e orar a um Deus por riquezas, é ser recompensado com aquilo que você tem consciência de ser, que é a pobreza. Para serem bem-sucedidas, as orações devem ser reivindicações em vez de súplicas, portanto, se quiser orar por riquezas, abandone sua imagem de pobreza negando a própria evidência de seus sentidos, e assuma a natureza de ser rico. Foi-nos dito, quando você orar, entre em segredo e feche a porta. E aquilo que seu Pai vir em segredo, com isso ele o recompensará abertamente. Identificamos que o Pai é a consciência do ser. Também identificamos a porta como a consciência do ser. Portanto, fechar a porta, é fechar aquilo que eu agora tenho consciência de ser, e afirmar que sou aquilo que eu desejo ser. No exato momento em que minha afirmação é estabelecida como sendo a consciência do ser, eu me sinto como se fosse o Pai. No exato momento em que minha afirmação é estabelecida até o ponto da convicção, nesse momento começo a atrair para mim, a evidência de minha afirmação. Não questione como essas coisas aparecerão, pois ninguém sabe como surgirão. Ou seja, ninguém sabe como as coisas desejadas aparecerão.
A consciência é o caminho ou a porta pela qual as coisas aparecem. Ele disse, eu sou o caminho, não eu, João da Silva, sou o caminho, mas eu sou, a consciência do ser, é o caminho pelo qual as coisas surgirão. Os sinais sempre vêm depois. Eles nunca precedem. As coisas não têm realidade a não ser na consciência. Portanto, obtenha a consciência primeiro, e a coisa será obrigada a aparecer. Foi dito, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Obtenha primeiro a consciência das coisas que está buscando, e deixe as coisas em paz. É isso que significa, decretareis uma coisa, e ela se realizará. Aplique esse princípio, e você saberá o que é, prove-me e veja. A história de Maria é a história de todo homem. Maria não era uma mulher que deu à luz, de forma milagrosa, alguém chamado Jesus. Maria é a consciência do ser que sempre permanece virgem, não importa quantos desejos dê à luz. Neste momento, veja-se como essa Virgem Maria, sendo impregnada por si mesma por meio do desejo, tornando-se una com o seu desejo, a ponto de incorporar ou dar à luz o seu desejo. Por exemplo, disse de Maria, que agora você sabe que é você mesmo, que ela não conheceu um homem. No entanto, ela a concebeu. Ou seja, você, João da Silva, não tem motivos para acreditar que aquilo que deseja agora é possível, mas tendo descoberto que sua consciência de ser é Deus, você faz dessa consciência seu marido, e concebe um filho homem, manifestação do Senhor, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Senhor Deus de toda a terra será chamado. Seu ideal ou ambição é essa concepção, a primeira ordem para ela, que agora é para você, é vá, não conte a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outra pessoa, pois ela apenas ecoará seus medos atuais. O sigilo é a primeira lei a ser observada na realização de seu desejo. A segunda, como nos é dito na história de Maria, é engrandecer o Senhor. Identificamos o Senhor como sua consciência de ser. Portanto, engrandecer o Senhor é reavaliar ou expandir a concepção atual de si mesmo, até o ponto em que essa reavaliação se torna natural. Quando essa naturalidade é alcançada, você dá à luz, tornando-se aquilo que é uno dentro da consciência. A história da criação nos é apresentada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio era a palavra. Agora, neste exato segundo, fala-se do princípio. É o início de um impulso, um desejo. A palavra é o desejo que está nadando em sua consciência, buscando incorporação. O impulso em si não tem realidade, pois o eu sou, ou a consciência do ser, é a única realidade. As coisas vivem somente enquanto eu sou consciente de ser elas, portanto, para realizar o desejo, a segunda linha desse primeiro versículo de João deve ser aplicada. Ou seja, e a palavra estava com Deus. A palavra, ou desejo, deve ser fixada ou unida à consciência, para lhe dar realidade. A consciência se torna consciente de ser a coisa desejada, fixando-se assim na forma ou concepção, e dando vida à sua concepção, ou ressuscitando o que até então era um desejo morto ou não realizado. Dois concordarão a respeito de qualquer coisa e ela será estabelecida na terra. Esse acordo nunca é feito entre duas pessoas. Ele é feito entre a consciência e a coisa desejada. Agora você está consciente de ser, portanto, está realmente dizendo a si mesmo, sem usar palavras, eu sou. Agora, se é um estado de saúde que você deseja alcançar, antes de ter qualquer evidência de saúde em seu mundo, você começa a sentir que é saudável. E no exato momento em que a sensação, eu sou saudável é alcançada, os dois estão de acordo. Ou seja, o eu sou e a saúde concordaram em ser um só, e esse acordo sempre resulta no nascimento de uma criança que é a coisa acordada, nesse caso, a saúde. E porque eu fiz o acordo, expresso o que foi acordado. Assim, você pode ver por que Moisés declarou, eu sou me enviou. Pois que outro ser, além do eu sou, poderia enviá-lo para se expressar? Nenhum, porque eu sou o caminho, além de mim não há outro. Se você pegar as asas da manhã, e voar para as partes mais remotas do mundo, ou se fizer sua cama no inferno, ainda assim terá consciência de que existe.
Você é sempre enviado à expressão por sua consciência, e sua expressão é sempre aquilo que você tem consciência de ser. Parte 3. Transcendendo limitações, o caminho da expansão da consciência. Mais uma vez, Moisés declarou: Eu sou o que eu sou. Aqui está algo que você deve ter sempre em mente. Você não pode colocar vinho novo em garrafas velhas, ou remendos novos em roupas velhas. Ou seja, você não pode levar consigo para a nova consciência nenhuma parte do homem velho. Todas as suas crenças, medos e limitações atuais, são pesos que o prendem ao seu nível atual de consciência. Se quiser transcender esse nível, você deve deixar para trás tudo o que é seu eu atual, ou sua concepção de si mesmo. Para fazer isso, desvie sua atenção de tudo que agora é seu problema ou limitação, e concentre-se apenas em ser. Ou seja, você diz silenciosamente, mas não diz nada. Ou seja, você diz silenciosamente, mas com sentimento, para si mesmo: eu sou. Não condicione essa consciência ainda. Apenas declare que você é, e continue a fazê-lo, até que esteja perdido no sentimento de apenas ser, sem rosto e sem forma. Quando essa expansão de consciência for alcançada, então, dentro dessa profundidade sem forma de si mesmo, dê forma à nova concepção sentindo-se como aquilo que você deseja ser. Você descobrirá que, nessa profundidade de si mesmo, todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo no mundo que você pode conceber ser, é para você, dentro dessa consciência atual e sem forma, uma realização muito natural. O convite que as Escrituras nos fazem é ausentar-se do corpo e estar presente com o Senhor. O corpo é sua concepção anterior de si mesmo, e o Senhor, sua consciência de ser. É isso que significa quando Jesus disse a Nicodemos: é preciso nascer de novo, pois se não nascerdes de novo, não podereis entrar no reino dos céus. Ou seja, se você não deixar para trás sua concepção atual de si mesmo e assumir a natureza do novo nascimento, continuará a perpetuar suas limitações atuais. A única maneira de mudar suas expressões de vida é mudar sua consciência. Pois a consciência é a realidade que se solidifica eternamente nas coisas ao seu redor. O mundo do homem, em todos os seus detalhes, é a sua consciência retratada. Você não pode mudar seu ambiente, ou mundo, destruindo as coisas, assim como não pode mudar seu reflexo destruindo o espelho. Seu ambiente, e tudo dentro dele, reflete o que você é em consciência. Enquanto você continuar a ser o que é em consciência, continuará a retratá-lo em seu mundo. Sabendo disso, comece a se revalorizar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números, você lerá: naquele dia havia gigantes na terra, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E éramos aos seus olhos como gafanhotos. Isso não se refere a uma época no passado remoto em que o homem tinha a estatura de gigantes. Hoje é o dia, o eterno agora, quando as condições ao seu redor atingiram a aparência de gigantes, como o desemprego, os exércitos de seu inimigo, seus problemas, e todas as coisas que parecem ameaçá-lo. Esses são os gigantes que fazem com que você se sinta um gafanhoto. Mas, segundo o que lhe foi dito, você foi primeiro, em sua própria visão, um gafanhoto, e por causa disso, você era para os gigantes, um gafanhoto. Em outras palavras, você só pode ser para os outros o que você é primeiro para si mesmo. Portanto, reavaliar a si mesmo e começar a se sentir um gigante, um centro de poder, é diminuir o tamanho desses antigos gigantes, e fazer deles gafanhotos. Todos os habitantes da terra são como nada, e ele faz conforme a sua vontade nos exércitos do céu, e entre todos os habitantes da terra, e ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Esse ser mencionado não é o Deus ortodoxo sentado no espaço, mas o único Deus, o Pai eterno, sua consciência do ser. Portanto, desperte para o poder que você é, não como homem, mas como seu verdadeiro eu, uma consciência sem rosto e sem forma, e liberte-se de sua prisão imposta por si mesmo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e por elas sou conhecido. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço e elas me seguirão. A consciência é o bom pastor.
O que eu tenho consciência de ser é a ovelha que me segue. Sua consciência é um pastor tão bom, que nunca perdeu uma das ovelhas que você tem consciência de ser. Sou uma voz que chama no deserto da confusão humana, por aqueles que tenho consciência de ser, e nunca haverá um momento em que aquilo que estou convencido de que sou, deixará de me encontrar. Eu sou é uma porta aberta para tudo que sou entrar. Sua consciência de ser é o Senhor e o pastor de sua vida. Portanto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é visto em sua verdadeira luz agora como sua consciência. Você nunca poderá ter falta de provas ou de evidências daquilo que tem consciência de ser. Sendo isso verdade, por que não se conscientizar de que é grande, que ama a Deus, que é rico, que é saudável e que possui todos os atributos que admira? É tão fácil possuir a consciência dessas qualidades quanto possuir seus opostos, pois você não tem a consciência atual por causa do seu mundo. Pelo contrário, seu mundo é o que é por causa de sua consciência atual. Simples, não é mesmo? Simples demais, de fato, para a sabedoria do homem que tenta complicar tudo. Paulo disse o seguinte sobre esse princípio: para os gregos, ou sabedoria deste mundo, é loucura. E para os judeus, ou aqueles que buscam sinais, uma pedra de tropeço. O resultado é que o homem continua a andar nas trevas em vez de despertar para o ser que ele é. O homem adora há tanto tempo as imagens de sua própria criação que, a princípio, acha essa revelação uma blasfêmia, pois significa a morte de todas as suas crenças anteriores em um Deus diferente de si mesmo. Essa revelação lhe trará o conhecimento de que, eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. Você é um com sua concepção atual de si mesmo. Mas você é maior do que aquilo que está consciente de ser no momento. Antes que o homem possa tentar transformar seu mundo, ele deve primeiro estabelecer o alicerce: eu sou o Senhor. Ou seja, a percepção do homem, sua consciência de ser, é Deus. Até que isso esteja firmemente estabelecido, de modo que nenhuma sugestão ou argumento apresentado por outros possa abalá-lo, ele se verá retornando à escravidão de suas crenças anteriores. Se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Ou seja, você continuará confuso e frustrado até encontrar a causa de sua confusão. Quando você tiver levantado o Filho do Homem, então saberá que eu sou ele, ou seja, que eu, João da Silva, não faço nada por mim mesmo, mas meu Pai, ou o estado de consciência com o qual estou agora unido, faz as obras. Quando isso for realizado, todos os impulsos e desejos que surgirem dentro de você, encontrarão expressão em seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O eu que está batendo a porta é o desejo. A porta é sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um com aquilo que está batendo à porta, sentindo-se como a coisa desejada. Sentir que o desejo é impossível, é fechar a porta ou negar a expressão desse desejo. Elevar a consciência até a naturalidade da coisa sentida, é abrir a porta e convidá-la para a encarnação. É por isso que é constantemente registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação, e ascendeu ao Pai. Jesus, como você e eu, achou todas as coisas impossíveis para Jesus, como homem. Mas tendo descoberto que seu Pai era o estado de consciência da coisa desejada, ele deixou para trás a consciência de Jesus, e elevou-se em consciência ao estado desejado, e permaneceu nele até se tornar um com ele. Ao se tornar um com aquilo, ele se tornou aquilo em expressão. Esta é a simples mensagem de Jesus para o homem: os homens são apenas vestimentas nas quais o ser impessoal, eu sou, a presença que os homens chamam de Deus, habita. Cada vestimenta tem certas limitações. Para transcender essas limitações e dar expressão àquilo que, como homem, João da Silva, você se considera incapaz de fazer, desvie a atenção de suas limitações atuais, ou da concepção que João da Silva tem de si mesmo, e mergulhe no sentimento de ser aquilo que deseja. Ninguém sabe como esse desejo ou a consciência recém-alcançada se materializará. Pois eu, ou a consciência recém-alcançada, tem caminhos que vocês não conhecem, seus caminhos não podem ser descobertos. Não especule sobre o como essa consciência se corporificará, pois nenhum homem é sábio o suficiente para saber o como.
A especulação é uma prova de que você não alcançou a naturalidade de ser a coisa desejada, e portanto, está cheio de dúvidas. Parte 4. Despertando para a verdade interior. Práticas para manifestar a consciência desejada. Foi-lhe dito: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e lhe será dada. Mas não peça duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é agitada e sacudida pelos ventos. E não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Você pode ver por que essa declaração foi feita, pois somente sobre a rocha da fé é que algo pode ser estabelecido. Se você não tiver a consciência da coisa, não terá a causa ou o alicerce sobre o qual ela é erguida. Uma prova dessa consciência estabelecida lhe é dada nas palavras: obrigado, Pai. Quando você entra na alegria da ação de graças, de modo que realmente se sente grato por ter recebido aquilo que ainda não é aparente aos sentidos, você definitivamente se tornou um em consciência com a coisa pela qual agradeceu. Deus, sua consciência, não é ridicularizado. Você está sempre recebendo aquilo que tem consciência de ser, e nenhum homem agradece por algo que não recebeu. Obrigado, Pai, não é, como é usado por muitos hoje em dia, uma espécie de fórmula mágica. Você nunca precisa pronunciar em voz alta as palavras: obrigado, Pai. Ao aplicar esse princípio, à medida que se eleva em consciência até o ponto em que se sente realmente grato e feliz por ter recebido o que deseja, você automaticamente se alegra e agradece interiormente. Você já aceitou a dádiva que era apenas um desejo antes de se elevar em consciência, e sua fé é agora a substância que revestirá seu desejo. Essa elevação da consciência é o casamento espiritual em que dois concordam em ser um, e sua semelhança ou imagem é estabelecida na terra. Porque tudo o que pedirdes em meu nome, eu o concederei. Tudo é uma medida bastante ampla. É o incondicional. Não diz se a sociedade considera certo ou errado que você peça, isso depende de você. Você realmente quer isso? Você o deseja? Isso é tudo o que é necessário. A vida lhe dará se você pedir em nome dele. O nome dele não é um nome que você pronuncia com os lábios. Você pode pedir para sempre em nome de Deus, Jeová ou Cristo Jesus, e pedirá em vão. Nome significa natureza, portanto, quando você pede na natureza de uma coisa, os resultados sempre aparecem. Pedir em nome é elevar-se em consciência e tornar-se um em natureza com a coisa desejada. Eleve-se em consciência à natureza da coisa, e você se tornará essa coisa em expressão. Portanto, tudo o que desejardes, quando orardes, crede que o recebeu e o recebereis. Orar, como mostramos anteriormente, é reconhecimento. A injunção para crer que recebeu é em primeira pessoa, no tempo presente. Isso significa que você deve estar na natureza das coisas pedidas antes de recebê-las. Para entrar facilmente na natureza, é necessária uma anistia geral. Foi-nos dito: perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe. Mas se não perdoardes, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Pode parecer que se trata de um Deus pessoal que está satisfeito ou descontente com suas ações, mas não é esse o caso. A consciência, sendo Deus, se você tiver na consciência algo contra o homem, estará vinculando essa condição ao seu mundo. Mas libertar o homem de toda a condenação, é libertar a si mesmo para que você possa se elevar a qualquer nível necessário. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, uma prática muito boa antes de entrar em sua meditação, é primeiro livrar todos os homens do mundo da culpa. Pois a lei nunca é violada, e você pode descansar com confiança sabendo que a concepção que cada homem tem de si mesmo, será sua recompensa. Portanto, você não precisa se preocupar em ver se o homem recebe ou não, o que você acha que ele deveria receber. Pois a vida não comete erros, e sempre dá ao homem aquilo que ele dá a si mesmo. Isso nos leva àquela declaração da Bíblia sobre o dízimo que é muito mal interpretada. Professores de todos os tipos têm escravizado o homem com essa questão do dízimo, pois, por não compreenderem a natureza do dízimo e por temerem a falta, têm levado seus seguidores a acreditar que a 10ª parte de sua renda deve ser dada ao Senhor.
O que significa, como eles deixam bem claro, que quando alguém dá a 10ª parte de sua renda para sua organização específica, está dando sua 10ª parte ao Senhor, ou está dando o dízimo. Mas lembre-se, eu sou o Senhor. Sua consciência de ser é o Deus a quem você doa, e você sempre doa dessa maneira. Portanto, quando você afirma ser qualquer coisa, você deu essa afirmação ou qualidade a Deus. E a sua consciência do ser, que não faz acepção de pessoas, retornará para você pressionada, sacudida e transbordando, com essa qualidade ou atributo que você reivindica para si mesmo. A consciência do ser não é nada que você possa nomear. Afirmar que Deus é rico, é grande, é amor, é todo sábio, é definir o que não pode ser definido. Pois Deus não é nada que possa ser nomeado. O dízimo é necessário, e você dá o dízimo para Deus. Mas, de agora em diante, dê ao único Deus e certifique-se de dar a Ele a qualidade que você deseja expressar como homem, afirmando ser o grande, o rico, o amoroso, o sábio. Não especule sobre como você expressará essas qualidades ou reivindicações, pois a vida tem um caminho que você, como homem, desconhece. Seus caminhos não podem ser descobertos. Mas garanto-lhe que, no dia em que você reivindicar essas qualidades com convicção, suas reivindicações serão honradas. Não há nada encoberto que não possa ser descoberto. Aquilo que é dito em segredo será proclamado dos telhados. Ou seja, suas convicções secretas sobre si mesmo, essas afirmações secretas que ninguém conhece, quando realmente acreditadas, serão proclamadas dos telhados em seu mundo. Pois suas convicções sobre si mesmo são as palavras do Deus dentro de você, que são espírito e não podem retornar a você vazias, mas devem ser cumpridas onde forem enviadas. Neste momento, você está chamando do infinito aquilo que agora está consciente de ser. E nenhuma palavra ou convicção falhará. E nenhuma palavra ou convicção deixará de encontrá-lo. Parte 5. Autodeterminação, manifestando o poder do Eu Sou. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. A consciência é a videira, e as qualidades que você agora tem consciência de ser, são como ramos que você alimenta e mantém vivos. Assim como um ramo não tem vida a menos que esteja enraizado na videira, da mesma forma as coisas não têm vida a menos que você esteja consciente delas. Assim como um galho murcha e morre, se a seiva da videira deixa de fluir em sua direção, as coisas em seu mundo também morrem se você tira sua atenção delas, porque sua atenção é como a seiva da vida que mantém vivas, e sustenta as coisas de seu mundo. Para dissolver um problema que agora lhe parece tão real, tudo o que você faz é retirar sua atenção dele. Apesar de sua aparente realidade, afaste-se dele em consciência. Torne-se indiferente, e comece a se sentir como aquilo que seria a solução do problema. Por exemplo, se você estivesse preso, ninguém precisaria lhe dizer que você deveria desejar a liberdade. A liberdade, ou melhor, o desejo de liberdade seria automático. Então, por que olhar para trás das 4 paredes das grades de sua prisão? Deixe de prestar atenção em sua prisão, e comece a se sentir livre. Sinta isso até o ponto em que seja natural. No exato momento em que você fizer isso, as grades da prisão se dissolverão. Aplique esse mesmo princípio a qualquer problema. Já vi pessoas que estavam endividadas até as orelhas aplicarem esse princípio, e em um piscar de olhos, dívidas que eram enormes foram eliminadas. Vi pessoas que os médicos haviam dado como incuráveis desviarem a atenção do problema da doença e começarem a se sentir bem, apesar das evidências do senso contrário. Em pouco tempo, a chamada doença incurável desapareceu, e não deixou nenhuma cicatriz. Sua resposta à pergunta, quem você diz que eu sou, sempre determina a sua expressão. Enquanto você estiver consciente de estar preso, doente ou pobre, continuará a retratar ou expressar essas condições. Quando o homem perceber que agora ele é aquilo que está buscando, e começar a afirmar que é, ele terá a prova de sua afirmação. Essa dica lhe é dada em palavras, a quem buscais? E eles responderam, Jesus. E a voz disse, eu sou ele. Jesus, aqui, significa salvação ou salvador.
Você está buscando ser salvo daquilo que não é problema seu. Eu sou é aquele que o salvará. Se você está com fome, seu salvador é a comida. Se você é pobre, seu salvador é a riqueza. Se você está preso, seu salvador é a liberdade. Se estiver doente, não será um homem chamado Jesus que o salvará, mas a saúde se tornará o seu salvador. Portanto, afirme, eu sou ele. Em outras palavras, afirme que você é a coisa desejada. Afirme isso na consciência, não em palavras, e a consciência o recompensará com sua afirmação. Foi-lhe dito, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13. Bem, sinta essa qualidade na consciência, até que você sinta que é ela. Quando você se perder no sentimento de ser isso, a qualidade se incorporará em seu mundo. Você é curado de seu problema quando toca a solução dele. Quem me tocou? Pois percebo que a virtude saiu de mim. Sim, no dia em que você tocar esse ser dentro de você, sentindo que está sendo salvo ou curado, as virtudes sairão de seu próprio ser e se solidificarão em seu mundo como curas. Disse, você acredita em Deus, creia também em mim, pois eu sou Ele. Tenha a fé de Deus. Ele se fez um com Deus, e não achou que fosse roubo fazer as obras de Deus. Vá você e faça o mesmo. Sim, comece a acreditar que sua percepção, sua consciência de ser é Deus. Reivindique para si mesmo todos os atributos que até então atribuía a um Deus externo, e você começará a expressar essas reivindicações. Porque eu não sou um Deus distante. Estou mais próximo do que suas mãos e pés, mais próximo do que sua própria respiração. Eu sou sua consciência de ser. Eu sou aquilo em que tudo o que eu sempre terei consciência de ser começará e terminará. Porque antes que o mundo existisse, eu sou, e quando o mundo deixar de existir, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou é sua consciência. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. O Senhor, sendo a sua consciência, a menos que aquilo que você busca seja estabelecido primeiro em sua consciência, você trabalhará em vão para encontrá-lo. Todas as coisas devem começar e terminar na consciência. Portanto, abençoado de fato é o homem que confia em si mesmo, pois a fé do homem em Deus será sempre medida por sua confiança em si mesmo. Se você acredita em um Deus, acredite também em mim. Não confie nos homens, pois os homens refletem o ser que você é, e só podem trazer ou fazer a você o que você primeiro fez a si mesmo. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de tirá-la e o poder de retomá-la novamente. Não importa o que aconteça ao homem neste mundo, nunca é um acidente. Isso ocorre sob a orientação de uma lei exata e imutável. Nenhum homem, manifestação, vem a mim, a menos que o Pai dentro de mim o atraia, e eu e meu Pai somos um. Acredite nesta verdade e você será livre. O homem sempre culpou os outros por aquilo que ele é, e continuará a fazê-lo até que se descubra como a causa de tudo. O eu sou não vem para destruir, mas para realizar. Eu sou, a consciência dentro de você, não destrói nada, mas sempre preenche os moldes ou a concepção que cada um tem de si mesmo. É impossível para o homem pobre encontrar riqueza neste mundo, não importa o quanto ele esteja cercado por ela, até que ele primeiro se declare rico. Pois os sinais seguem, não precedem. Chutar e reclamar constantemente contra as limitações da pobreza, permanecendo pobre em consciência, é jogar o jogo do tolo. As mudanças não podem ocorrer a partir desse nível de consciência, pois a vida está constantemente superando todos os níveis. Siga o exemplo do filho pródigo. Perceba que você mesmo provocou essa condição de desperdício e carência, e tome a decisão interna de subir para um nível mais alto, onde o bezerro cevado, o anel e o manto, aguardam sua reivindicação. Parte 6. A jornada do reconhecimento, descobrindo o poder do eu sou. Não houve condenação do filho pródigo quando ele teve a coragem de reivindicar essa herança como sua. Os outros nos condenarão somente enquanto continuarmos imersos naquilo pelo qual nos condenamos. Portanto,
feliz é o homem que não se condena naquilo que permite. Pois na vida nada é condenado. Tudo é expresso. A vida não se importa se você se considera rico ou pobre, forte ou fraco. Ela o recompensará eternamente com aquilo que você afirma ser verdadeiro para si mesmo. As medidas de certo e errado pertencem somente ao homem. Para a vida, não há nada certo ou errado. Como Paulo declarou em suas cartas aos Romanos, eu sei e estou persuadido pelo Senhor Jesus, que nada há de impuro em si mesmo, mas para aquele que considera alguma coisa impura, para ele é impura. Pare de se perguntar se você é digno ou indigno de receber o que deseja. Você, como homem, não criou o desejo. Seus desejos são sempre moldados dentro de você por causa do que você agora afirma ser. Quando um homem está com fome, sem pensar, ele automaticamente deseja comida. Quando está preso, ele automaticamente deseja a liberdade, e assim por diante. Seus desejos contêm em si o plano de autoexpressão. Portanto, deixe todos os julgamentos de lado, e eleve-se em consciência até o nível de seu desejo, e torne-se um com ele, afirmando que é assim agora. Pois, minha graça te basta. Minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Tenha fé nessa afirmação invisível até que nasça em você a convicção de que é assim mesmo. Sua confiança nessa afirmação lhe trará grandes recompensas. Basta um pouco de tempo e ele, a coisa desejada, virá. Mas sem fé é impossível realizar qualquer coisa. Por meio da fé, os mundos foram criados, porque a fé é a substância da coisa que se espera, a evidência da coisa que ainda não se vê. Não fique ansioso ou preocupado com os resultados. Eles virão tão certamente quanto o dia segue a noite. Encare seus desejos, todos eles, como palavras ditas por Deus, e cada palavra ou desejo como uma promessa. A razão pela qual a maioria de nós não consegue realizar nossos desejos, é porque estamos constantemente condicionando-os. Não condicione seu desejo. Simplesmente aceite-o como ele vier até você. Agradeça por ele a ponto de se sentir grato por já tê-lo recebido, depois siga seu caminho em paz. Essa aceitação de seu desejo é como jogar uma semente fértil, em um solo preparado. Pois quando você consegue deixar a coisa desejada na consciência, confiante de que ela aparecerá, você fez tudo o que se espera de você. No entanto, preocupar-se com como o seu desejo amadurece, é manter essas sementes férteis em um domínio mental, e portanto, nunca deixá-las cair no solo da confiança. A razão pela qual os homens condicionam seus desejos, é o fato de julgarem constantemente a aparência do ser, e verem as coisas como reais, esquecendo-se de que a única realidade é a consciência por trás delas. Ver as coisas como reais é negar que todas as coisas são possíveis para Deus. O homem que está aprisionado e vê suas quatro paredes como reais, está automaticamente negando o impulso ou a promessa de liberdade que Deus tem dentro dele. Uma pergunta frequentemente feita quando essa afirmação é feita é: se o desejo de alguém é um dom de Deus, como você pode dizer que, se alguém deseja matar um homem, esse desejo é bom, e portanto, enviado por Deus? Em resposta a essa pergunta, gostaria de dizer que nenhum homem deseja matar outro. O que ele deseja, de fato, é ser libertado de tal pessoa. Mas como ele não acredita que o desejo de se libertar de tal pessoa contém em si os poderes da liberdade, ele condiciona esse desejo e vê que a única maneira de expressar essa liberdade é destruir o homem, esquecendo-se de que a vida contida no desejo tem caminhos que ele, como homem, desconhece. Seus caminhos não podem ser descobertos. Assim, o homem distorce as dádivas de Deus por meio de sua falta de fé. Os problemas são as montanhas mencionadas que podem ser removidas, se a pessoa tiver apenas a fé de um grão de mostarda. Os homens abordam seus problemas como a senhora idosa que, ao participar de um culto e ouvir o sacerdote dizer, se a senhora tivesse a fé de um grão de mostarda, diria àquela montanha, seja removida, e ela seria removida, e nada lhe seria impossível. Naquela noite, ao fazer suas orações, ela citou essa parte das Escrituras e foi para a cama com o que pensava ser fé. Ao levantar-se pela manhã, correu para a janela e exclamou: eu sabia que aquela velha montanha ainda estaria lá. Pois é assim que o homem aborda seu problema. Ele sabe que eles ainda o confrontarão.
E como a vida não faz acepção de pessoas e não destrói nada, ela continua a manter vivo aquilo que ele tem consciência de ser. As coisas desaparecerão somente quando o homem mudar de consciência. Negue se quiser, mas ainda é um fato que a consciência é a única realidade, e que as coisas apenas espelham o que você é na consciência. Portanto, o estado celestial que você está buscando, será encontrado somente na consciência, pois o reino dos céus está dentro de você. Como a vontade do céu é sempre feita na terra, você está vivendo hoje no céu que estabeleceu dentro de si. Pois aqui, nesta mesma terra, seu céu se revela. O reino dos céus realmente está próximo. Agora é o momento aceito. Portanto, crie um novo céu, entre em um novo estado de consciência, e uma nova terra aparecerá. As coisas antigas passarão. Não serão lembradas, não virão mais à mente. Pois eis que eu, sua consciência, venho sem demora e minha recompensa está comigo. Não tenho nome, mas tomarei para mim todos os nomes, natureza, que você me chamar. Lembre-se de que é de você mesmo, que falo como eu. Portanto, todo conceito que você tem de si mesmo, ou seja, toda convicção profunda, que você tem de si mesmo, é o que você parecerá ser, pois eu não sou enganado, Deus não se deixa escarnecer. Agora, deixe-me instruí-lo na arte da pesca. Está registrado que os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada. Então, Jesus entrou em cena e lhes disse que lançassem as redes mais uma vez, nas mesmas águas que apenas um momento antes estavam estéreis, e dessa vez, suas redes estavam estourando com a pesca. Essa história está acontecendo no mundo de hoje, bem dentro de você, leitor. Pois você tem dentro de si todos os elementos necessários para pescar. Mas até descobrir que Jesus Cristo, sua consciência, é o Senhor, você pescará, assim como esses discípulos, na noite da escuridão humana. Ou seja, pescará coisas pensando que as coisas são reais, e pescará com a isca humana, que é uma luta e um esforço, tentando fazer contato com este e aquele, tentando coagir este ou aquele ser, e todo esse esforço será em vão. Mas quando você descobrir que a consciência do seu ser é Cristo Jesus, você permitirá que ele dirija sua pesca. E você pescará em consciência as coisas que deseja. Pois seu desejo será o peixe que você pegará, porque sua consciência é a única realidade viva que você pescará nas águas profundas da consciência. Se quiser pescar o que está além de sua capacidade atual, você deve se lançar em águas mais profundas, pois, dentro de sua consciência atual, esses peixes ou desejos não podem nadar. Para se lançar em águas mais profundas, você deve deixar para trás tudo que agora é seu problema ou limitação atual, tirando sua atenção dele. Dê as costas completamente a todos os problemas e limitações que você possui atualmente. Reflita sobre o simples fato de ser, dizendo, eu sou, para si mesmo. Continue a declarar a si mesmo que você simplesmente é. Não condicione essa declaração, apenas continue a sentir que você é, e sem aviso prévio, você se verá escorregando. Não condicione essa declaração, apenas continue a sentir que é, e sem aviso prévio, você se verá soltando a âncora que o prendia ao raso de seus problemas e indo para as profundezas. Isso geralmente é acompanhado de uma sensação de expansão. Você sentirá que está se expandindo como se estivesse realmente crescendo. Não tenha medo, pois a coragem é necessária. Você não morrerá para nada por causa de suas limitações anteriores, mas elas morrerão à medida que você se afastar delas, pois elas vivem apenas em sua consciência. Nessa consciência profunda ou expandida, você descobrirá que é um poder com o qual nunca sonhou antes. As coisas que você desejava antes de se afastar das margens da limitação, são os peixes que você vai pescar nessa profundidade. Como você perdeu toda a consciência de seus problemas e barreiras, agora é a coisa mais fácil do mundo sentir que você é um com as coisas desejadas. Como eu sou, sua consciência, é a ressurreição e a vida, você deve associar esse poder de ressurreição que você é, à coisa desejada, se quiser que ela apareça e viva em seu mundo. Agora você começa a assumir a natureza da coisa desejada ao sentir, eu sou rico, eu sou livre, eu sou forte. Quando esses sentimentos são fixados dentro de você, seu ser sem forma assumirá as formas das coisas sentidas.
Você se torna crucificado nos sentimentos de riqueza, liberdade e força. Permaneça enterrado na quietude dessas convicções. Então, como um ladrão na noite, e quando menos esperar, essas qualidades serão ressuscitadas em seu mundo como realidades vivas. O mundo tocará, e verá que você é de carne e osso, pois você começará a dar frutos da natureza dessas qualidades recém-apropriadas. Essa é a arte de pescar com sucesso as manifestações da vida. A realização bem-sucedida da coisa desejada, também é contada na história de Daniel na cova dos leões. Aqui está registrado que Daniel, enquanto estava na cova dos leões, virou as costas para os leões e olhou para a luz que vinha de cima. Os leões ficaram impotentes, e a fé de Daniel em seu Deus o salvou. Essa também é a sua história, e você também deve fazer como Daniel. Se você se encontrasse em uma cova de leões, não teria outra preocupação a não ser os leões. Não pensaria em nada no mundo além do seu problema, que seria os leões. No entanto, é dito que Daniel deu as costas a eles, e olhou para a luz que era o seu Deus. Se seguíssemos o exemplo de Daniel, enquanto estivéssemos presos na cova da pobreza ou da doença, desviaríamos nossa atenção de nossos problemas de dívidas ou doenças, e nos concentraríamos naquilo que buscamos. Se não olharmos para trás em consciência para nossos problemas, mas continuarmos com fé, acreditando que somos aquilo que buscamos, também encontraremos as paredes de nossa prisão abertas e o que buscamos, sim, todas as coisas, realizado. Outra história nos é contada, a da viúva e as 3 gotas de óleo. O profeta perguntou à viúva: "O que você tem em sua casa?" E ela respondeu: 3 gotas de azeite. Ele então lhe disse: "Vá pegar vasilhas emprestadas. Feche a porta depois de entrar em sua casa e comece a derramar." E ela derramou as 3 gotas de azeite em todas as vasilhas emprestadas, enchendo-as até a capacidade máxima com o azeite restante. Você, leitor, é essa viúva. Você não tem um marido para engravidá-la ou torná-la frutífera, pois a viúva é um estado estéril. Sua consciência agora é o Senhor, ou o profeta que se tornou seu marido. Siga o exemplo da viúva que, em vez de reconhecer o vazio ou o nada, reconheceu o algo, 3 gotas de óleo. Em seguida, a ordem para ela: entre e feche a porta, ou seja, feche a porta dos sentidos que lhe falam das medidas vazias, das dívidas, dos problemas. Quando você tiver desviado completamente sua atenção, fechando as evidências dos sentidos, comece a sentir a alegria, simbolizada pelo óleo, de ter recebido as coisas desejadas. Quando o acordo for estabelecido dentro de você, de modo que todas as dúvidas e medos tenham desaparecido, então você também preencherá todas as medidas vazias de sua vida, e terá uma abundância transbordante. O reconhecimento é o poder que conjura o mundo. Cada estado que você já reconheceu, você incorporou. Aquilo que você está reconhecendo como verdadeiro para si mesmo hoje, é o que você está vivenciando. Portanto, seja como a viúva e reconheça a alegria, não importa quão pequeno seja o início do reconhecimento, e você será generosamente recompensado, pois o mundo é um espelho ampliado, ampliando tudo o que você tem consciência de ser. Eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Que revelação gloriosa, sua consciência agora revelada como o Senhor teu Deus. Venha, desperte de seu sonho de estar aprisionado. Perceba que a terra é sua, e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele habita. Você ficou tão envolvido na crença de que é um homem, que se esqueceu do ser glorioso que é. Agora, com sua memória restaurada, decrete que o invisível apareça, e ele aparecerá, ou todas as coisas serão compelidas a responder à voz de Deus, a sua consciência de ser: o mundo está sob seu comando.